los hermanos con la paz del Señor. Amén. Poder tomar vossos assentos. Puede tomar vuestro lugar. É um prazer estar aqui com os irmãos essa noite. Es un gusto estar con los hermanos aquí en esta noche, Em um culto maravilhoso. en un culto maravilloso. Queria agradecer ao pastor, Rindo la gratitud al pastor, aos obreiros pela recepção, a los obreros, a la recepción, o irmão que nos cedeu o apartamento para repousar. el hermano que nos está acogiendo en su casa, É o Kike. Quique, Luis Enrique. Luis Gracias, Enrique. Luis Enrique. Queria agradecê-lo também. Queria Lo- agradecer ao nosso irmão que esteve conosco, nos levando e interpretando ontem no culto. También rindo la gratitud al hermano que nos estuvo llevando el día de ayer y haciendo la traducción también. Ao nosso irmão ontem que nos ofereceu um jantar maravilhoso e sua esposa. El hermano que nos brindó una comida maravillosa en el día de ayer por la noche. Tem os seus filhos maravilhosos, sua família muito Tiene bela. una familia muy bella. E é um prazer estar com os irmãos. Es un gusto estar con los hermanos. A presença de Deus é notória em nosso meio. La presencia de Dios es notoria en nuestro medio. Através dos louvores, Por medio de la alabanza, através das orações, por medio de la oración, o Espírito Santo está aqui. el Espíritu Santo está aquí. Isso é muito bom. Esto es maravilloso. Isso é muito, muito bom. Esto es muy, muy bueno mismo. Para mim está sendo um desafio Para mí es un desafío ministrar a palavra ministrar la palabra com intérprete, con la traducción, porque sou muito enérgico. porque soy muy enérgico. A mensagem um tanto acelerada, avivada. El mensaje es siempre muy acelerado y avivado. Então ter que pausar, Entonces tener que detenerse, às vezes foge o raciocínio, a veces huye lo que tenemos mas en la o mente. Espírito Santo, Pero el Espíritu ele Santo tem nos guiado, nos tiene ele guiado, tem nos ajudado nos tiene ayudado a fazer a sua a vontade. hacer su voluntad. Porque a sua vontade é boa, Porque su voluntad es buena, perfeita, perfecta, agradável agradable e não acrescenta dores. y no añade dolor. Sem perdermos muito tempo, vamos Sem para o an- exemplar bíblico. Sin nada más que añadir, queremos adentrar en la palabra de Dios. Abra vossos exemplares Abra vuestras Biblias em 2 Coríntios, en 2 de Corintios, capítulo do seu número 12, capítulo 12, versículo 1 a seguir. versículo 1 adelante. 2 Coríntios, capítulo 12, 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 1 versículo 1 a seguir. a seguir. Eu estou um tanto cansado, irmãos, Estoy un poco agotado, hermanos, que já venho de uma longa jornada, que vengo de un largo trayecto, até no Brasil, hasta mismo en Brasil, ministrando todos os dias ministrando hasta todos los días, em igrejas diferentes, en iglesias distintas, em estados diferentes, en estados, provincias distintas, viagens longas. viajes largas. E agora estamos na Europa. Ahora estamos en Europa. Já estive ministrando em Portugal, Estuve ministrando en Portugal, em Luxemburgo, Luxemburgo, na Bélgica, Bélgica. estive na Alemanha, Estuve en Alemania. estive ministrando na França, em Paris, Estuve ministrando en París. estive ministrando em Londres, na Inglaterra, Estuve ministrando en Londres, Inglaterra. e agora estamos aqui na Espanha. Y ahora estamos en España. E digamos de passagem, Y decimos de pasaje, En por pasar por un pasaje, sí, em perdona, toda a Europa, por toda la Europa, as igrejas que passamos, la iglesia que hemos pasado, aqui mais avivada la que más e avivada, mais cheia do Espírito más Santo, llena del Espíritu é Santo. impressionante Es impresionante o que o Espírito Santo lo que el Espíritu tem Santo feito aqui na tiene Espanha. hecho aquí en España. Vemos pessoas cheias do Espírito Santo, Vemos personas llenas del Espíritu Santo, focados mirando hacia el em blanco adorá-lo, y em adorarlo espírito e em en verdade. espíritu y en Eu verdad. estou impressionado, Estoy impactado porque ao chegar aqui, porque al llegar aquí descobrimos descubrimos que a situação caótica está no mundo espiritual com La si- pessoas no mundo, la situación caótica de las personas del mundo, pessoas perdidas. personas que están perdidas. Aqui está praticamente Sodoma e Gomorra. Aquí es casi como una Sodoma y Gomorra. Porém, Pero a igreja la iglesia serve como divisor de águas sirve como divisor de aguas para combater o mal, para combatir el mal, para fazer a vontade do Pai, para hacer la voluntad del Padre, para ser uma referência. para ser una E referencia. nós iremos ganhar Y nosotros iremos ganar da Espanha en España para toda a Europa. para toda Europa.
estenderemos a tocha do avivamento. extenderemos la antorcha del avivamiento. E Deus, Ele conta com você. Y Dios cuenta con usted. Ele conta comigo. Cuenta conmigo. Temos que nos esforçar mais. Tenemos que hacer más esfuerzo. Alargar as tendas. Ensanchar las tiendas. Abrir mão Abrir do nosso mano próprio eu, de nuestro propio das yo, nossas próprias vontades, de nuestras propias voluntades, para viver experiências para vivir extraordinárias com Deus. experiencias extraordinarias. E fazendo isso, Haciendo eso, Deus, Ele vai cuidar Dios cuidará e realizará y realizará os seus sonhos, sus os sueños, seus projetos sus proyectos nessa trajetória en ese trayecto de fazer a vontade de dele hacer la e voluntad de ganhar Él almas para o y reino. ganar almas para Dios. Quem crê Aleluia. nisso, dê um glória a Quien Deus. cree en eso, de un gloria a Dios. Glória a Deus. Aleluya. Glória a Deus. Gloria a Dios. Glória a Deus. Gloria a Dios. Se o irmão puder filmar um pouquinho para guardar para mim. Si el hermano está siendo grabado. Ahí Vídeos directamente curtos, só para... Si puede alguien hacer videos cortos, por favor, le agradezco. Que Dios le bendiga con una gran bendición. Gracias. Vamos para o exemplar bíblico. Vamos para la Biblia. 2 Coríntios capítulo 12, Segunda de Corintios, capítulo 12. versículo 1 a seguir. Fala em espanhol. Amén. Versículo 1 adelante. Dice así la palabra del Señor, a cual leemos: honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mi jactancia no servirá de nada. Sin embargo, debo seguir adelante. A mí pesa, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero si sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Cosas que a ningún humano se le permite contar. De esta experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio a hacerlo, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribúa méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida o oírse en mi mensaje. Aun cuando he herido de Dios, y aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera el orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme y impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesita. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me debilito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Somente tem. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 até o versículo de número 10. Paulo dizendo: eis que aqui vos digo o mistério. Ou melhor, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 até o versículo de número 10. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheci um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Eu sei que tal homem, se no corpo, se é fora do corpo,
Eu não sei, Deus o sabe, foi levado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Mas se quiser gloriar-me, não serei inércio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que me vê, ou de mim ouve. É para que não me exaltasse mediante as revelações. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, a me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia. Paulo entende o recado de Deus. Pablo entiende el recado de Dios. Olha só o que o mesmo vai responder: Mira lo que él mismo va a decir. de boa vontade, pois me gloriarei em minhas fraquezas, De buena voluntad me glorío en mis debilidades. para que em mim habite o poder de Cristo. Para que en mí habite el poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, pois quando estou fraco, então sou Forte. forte. Pois quando estou fraco, Pero- então sou forte. Pero cuando estoy débil, entonces soy fuerte. Porque o poder de Deus Porque el poder de Dios se aperfeiçoa se perfecciona nas nossas fraquezas. en nuestras debilidades. É no campo En el campo, das minhas e das tuas impossibilidades. en el campo de tus y de mis debilidades, É lá que Deus irá aperfeiçoar o seu poder. es hallar que Dios va a perfeccionar su poder. Porque aquilo que há em falta em nós, Porque aquello que nos hace falta em Cristo, en Cristo, é total possível se completar-se. es posible en Cristo traer su complemento y completarse. Quem escreve esse texto é o apóstolo Paulo, Quien escribe ese texto es el apóstol Pablo, que tem experiência com Deus que para isso. tiene experiencia con Dios para eso. Uma certa feita, Una cierta fecha, o mesmo él mismo está vindo pela estrada de Damasco, viene por el camino hacia com Damasco alforje cheio de cartas para matar o povo de Deus. con un bolso lleno de cartas para matar al pueblo de E Dios. de repente, Y de repente Jesus Jesús aparece a ele se presenta hacia él em um resplendor de luz. y un resplandor de luz. E de repente aparece aquela voz De melodiosa repente escucha una voz melodiosa lhe dizendo: Saulo, Saulo, diciéndole: Saulo, Saulo, por que tanto me ¿por qué persegues? persígame? Dura coisa recalcitrar contra os grilhões de Deus, Saulo. Dura cosa es ir en contra de Dios, Saulo. Há quem pense Hay quien imagine y piense que o nome dele foi mudado que el nombre de él ha sido cambiado de Paulo, de Saulo para Paulo. a Pablo, mas não. pero no. Bem verdade é En verdad es que quando ele se encontrou com Jesus, cuando él tuvo un encuentro con Cristo, ele já havia 2 nomes, él ya tenía 2 nombres, tinha dupla cidadania, tenía doble nacionalidad, já tinha o seu nome chamado Saulo de Tarso, ya tenía su nombre por Saulo de Tarso, que era a sua cidadania de que era judeu, su ciudadanía de judío, e já tinha o seu nome chamado Paulo, y tenía su nombre de Pablo, que já era a sua cidadania de romano. que era su nacionalidad romana. Então, Entonces, por que será que Jesus ¿por qué Jesús? não chamou Paulo, Paulo, ¿Por qué Jesús no dijo Pablo, Pablo, sendo que ele já era Paulo? siendo que ya tenía este nombre Pablo? Porque há quem pense Porque hay quien piense que Jesus, que Jesús, ele vem em busca daquele que é forte, él viene en busca de aquel que es fuerte, daquele que é resistente, de aquel que tiene resistencia, daquele que é imune a pecados, aquel que tiene inmunidad hacia el pecado, aquele que faria com que a palavra de Deus aquel que hace con que la palabra de Dios rompesse a barreira do tempo, rompera la barrera del tiempo, para depois de 2000 anos de história, porque después de 2000 años de historia, nos encontrasse aqui essa noite. nosotros nos encontramos
assim esta noche. Mas Jesus não vem em busca daquele que é forte. Pero Jesús no viene en busca de aquellos que son fuertes. Ele vem em busca daquele que é fraco. Él viene en busca de aquellos que son débiles. Porque aquele que é forte, Porque aquel que es fuerte ele é autossuficiente. es el autosuficiente. Aquele que é autossuficiente Aquel que es autosuficiente não precisa de um libertador. no necesita de un Não precisa de um libertador. transformador. No necesita de alguien que le Não transforme. precisa de um salvador. No necesita de un salvador. Mas ele vem em busca daquele que é fraco. Pero él viene en busca de aquel que es débil. E a palavra que ele repete Y la palabra que él repite, é Saulo, Saulo. Saulo, Saulo. Porque a palavra Saulo, Porque la palabra Saulo, em sua raiz en etimológica, su raíz etimológica, significa significa desejado. deseado. É como se Jesus olhasse para ele Era como Jesús mirara hacia él e dissesse a y ele: dijera a él, desejado, deseado, desejado, Deseado, desejado, deseado, desejado, como deseado, eu te desejo em como minha yo te presença. deseo en mi presencia. Vamos conjecturar, Vamos a hacer una congenitura, vamos imaginar. vamos a hacer crear una imaginación. Eu imagino Paulo pensando: Yo me imagino Pablo pensando, mas quem eu, o desejado? pero yo, deseado, O assassino? el asesino, O que está dificultando a obra de Deus na igreja? el que está impidiendo la obra de Dios. E Jesus olhou para ele e Y disse: Jesús sim, lo mira a él y dice, sí, você era o desejado. tú eres mi deseado. Entre milhares, entre milhões, Entre millares de millones, quem te escolheu foi eu. quien te eligió ha sido yo. Para mim você é importante. Para mí eres Para mim importante. você é um vaso escolhido. Para mí eres una vasija elegida. Podemos conjecturar. Podemos hacer la congenitura. Talvez você chegue até mesmo a pensar: Quizás usted puede pensar, mas quem o desejado? pero ¿quién es el deseado? Aquele alcoólatra? ¿El borracho? Quem o desejado? Aquele adúltero? ¿Quién es el deseado? ¿El adúltero? Quem o desejado? Aquele depravado? ¿Quién es el deseado? ¿Aquel que tiene depravación? Sim, é ele o Sí, desejado. es este el deseado. Que Jesus irá libertá-lo Que Jesús irá e liberarlo transformá-lo em e um grande transformá-lo expoente da sua palavra. y un gran expositor de su palabra. Porque existe a marca de uma promessa sobre Porque ele. la marca de su promesa sobre E ti vai se cumprir. y se cumplirá. Mas quem o desejado? ¿Quién es ese deseado? O homossexual? ¿El homosexual? Sim, é ele o desejado. Sí, es el deseado. Que Jesus irá libertá-lo Que Jesús irá a transformar e transformá-lo em um cantor e um levita na sua y presença. cambiará lo de a cantor y levita en su iglesia. Mas quem o desejado? ¿Quién es ese O deseado? assaltante? ¿Un asaltante? O usuário de drogas? ¿Usuario de drogas? O traficante de ¿Un drogas? traficante de drogas? Aquele que está numa penitenciária ¿Aquel que está en una cárcel em que ninguém acredita mais nele? donde la gente ya no cree en él? Em que nem a família acredita mais ¿Ni la nele? familia tiene creencia en él? Sim, é ele o Sí, es desejado. él el deseado. Que Jesus irá transformá-lo Jesús irá a transformarlo em um presbítero, um pastor na en sua un presença. presbítero y un pastor de su iglesia. Porque Deus escolhe os improváveis. Dios elige a aquel que no tiene posibilidad. Ele escolhe os Él elige impossíveis para o ser el humano. imposible. Esses são os escolhidos e os desejados. ¿Dónde están los elegidos y deseados del Señor? Nós somos desejados. Nosotros somos deseados. Uma certa feita, Una cierta fecha, Davi, David está passando um momento difícil. David estaba pasando por una situación muy difícil O que tinha enfrentado o gigante porque había enfrentado a un e gigante havia vencido, y había vencido, mas numa situação, pero en una cierta ocasión ele volta para sua casa. él regresa a su casa. Chegando à sua casa, Al entrar en su a casa, sua casa está queimada a fogo. su casa había ardido en llamas. Os seus filhos, as suas esposas, Sus hijos, sus esposas haviam sido levados como habían escravos sido pelos amalequitas. llevados como esclavos por los amalequitas. Difícil é a situação como essa. Difícil es una situación como esta. Os seus soldados tiveram a mesma experiência. Sus soldados pasaron por la misma situación. A Bíblia diz La Biblia nos dice, que Davi chorou. nos dice que David lloró. E Davi chorou. David lloró copiosamente. Seguidamente. Chorou até perder as tuas forças. Lloró hasta que se desfalleció. Davi não chorou
David não chorou até alguém lá e consolar ele. hasta que alguien llegara y lo consolara. Davi não chorou David no lloró até alguém lá e secar as suas hasta que alguien lágrimas. llegara para secar sus lágrimas. Davi chorou David lloró até perder hasta perder as tuas forças. sus fuerzas. Mas presença do inimigo, Perdón. presença do inimigo La presencia del enemigo não significa no significa ausência de Deus. ausencia de Dios. O inimigo pode estar perto, El enemigo puede se acercar, mas Jesus pero Jesús tem todo o poder em suas tiene mãos. todo el poder en sus manos. E Davi, Y David, ele entrou em depressão? él le adentró en una depresión. Não. No, Davi se suicidou, David ha quitado su vida, ficou trancado em um quarto escuro? quedó en una habitación oscura. Não. No, Davi David decidiu decidió buscar a Deus em oração. buscar a Dios en oración. E ele orou a Deus com toda intensidade. Él oró a Dios con toda intensidad. Esse é o momento Este es el momento de você voltar a buscar Ele de de joelhos usted pela volver a madrugada. buscar de rodillas por las madrugadas, Voltar a jejuar, volver a ayunar, voltar a cantar, volver a alabar, voltar a pregar, volver a predicar, voltar a ganhar almas para o reino, volver a ganar almas para el reino, voltar a arder em chamas outra vez. volver a que se arden llamas otra vez. O relacionamento com Deus Una relación con Dios move coisas impossíveis. mueve cosas imposibles. Aquilo que é impossível para ti, Aquello que es imposible para ti, para Deus, para Dios, se torna se inevitável vuelve na inevitable sua presença. en su presencia. Mas na sua oração, Pero tu oración, ele fez duas perguntas a Deus em oração. él ha hecho dos preguntas a Dios en su oración. E Deus Hey, Dios. liberou 3 respostas para Davi. Y Dios liberó 3 respuestas a David. A primeira pergunta que Davi fez para Deus em oração La primera pregunta que David realizó a Dios en oración foi a seguinte: fue la siguiente. Senhor, Señor, persigamos os amalequitas. persigamos los amalequitas. A sua oração hoje talvez seja essa. Quizás tu oración sea esta. Antes de sair do seu lar, Antes de salir de tu hogar, você disse a Deus: usted dijo a Dios: Senhor, vale a pena eu lutar para ficar nesse país? Señor, ¿sale a cuenta luchar para permanecer en este país? Vale a pena lutar por esse esposo? ¿Sale a cuenta pelear por este esposo, luchar por él? Vale a pena lutar por essa esposa? ¿Sale a cuenta luchar por mi esposa? Vale a pena lutar por essa família? ¿Sale a cuenta luchar por mi familia? Vale a pena lutar por essa empresa? ¿Sale a cuenta luchar por esta empresa? Vale a pena lutar ¿Sale a cuenta pela luchar minha chamada? por mi llamado? Vale a pena lutar ¿Sale a cuenta por luchar essa cidadania? por esa nacionalidad? Vale a pena lutar ¿Sale a cuenta luchar pelos meus sonhos e projetos? por mis sueños y proyectos? Sabe qual foi a resposta de Deus para Davi? ¿Sabe cuál ha sido la respuesta de Dios hacia David? Foi sim, você vai lutar. Sí, tú irás a luchar. Você não vai parar. Tú no te detendrás. Você vai lutar. Tú lucharás. Você permanecerá Tú permanecerás firme firme e constante. y constante. E assim que será. Así será. Davi fez a segunda pergunta a Deus. David realizó la segunda pregunta a Dios. A outra pergunta La siguiente pregunta foi assim: fue de esta manera: Senhor, Señor, será ¿será que vamos alcançá-los? que los alcanzaremos? Porque eles já estavam há dias atrasados. Porque ellos tenían días de partida. Naquele período En aquel periodo não tinha carro, no había carros, não coches, tinha moto, no había motos, não tinha avião. no había aviones. E eles estavam há dias atrasados. Ellos tenían días de retraso. Mas a pergunta foi: iremos Pero alcançá-los? la pregunta ha sido: ¿iremos a alcanzarlos? Mesmo assim? Aún así, E Deus respondeu: y Dios le dijo: sim, você sí, vai usted alcançá-los. alcanzará, Sim. sí, Você vai alcançar essa casa própria. usted alcanzará tu casa propia, Você vai alcançar a libertação desse esposo. usted alcanzará la liberación de tu esposo, Você vai alcançar a libertação desse filho. tú alcanzarás la liberación de tu hijo, Você vai alcançar a prosperidade tú dessa empresa. alcanzarás talvez. prosperidad en tu empresa también. As portas do inferno Las puertas del infierno não prevalecerão no contra ti. prevalecerán contra ti. Deus ele vai arrancar Dios te arrancará porta, combatente, tudo.
porta combatiendo todo para você passar por ela. para que usted pueda pasar por ella. O tempo de cantar chegou. El tiempo de alabar llegó. Davi não teve nem coragem David no ha tenido valor de fazer a terceira pergunta. de hacer la tercera pregunta. Mas Deus respondeu a si Pero mesmo. Dios contestó a sí mismo. E a resposta foi: Y la respuesta ha e sido tudo aquilo que todo aquello, que perdido e que roubado pedires, foi da sua história, que todo aquello que ha sido quitado de ti, recuperado será. recuperado será. Vai ser recuperado. Será recuperado. Tu és Pedro Tú eres Pedro. sobre isso. Tu és Amén. Pedro Tú eres Pedro. sobre ti. Sobre ti Edifiquei a minha casa, a minha edifiqué mi igreja, casa, mi e iglesia. as portas do inferno Y las puertas del infierno não prevalecerão contra no ti. prevalecerán sobre ti. Não vai prevalecer. No va a prevalecer. Você vai lutar. Tú lucharás. Você vai alcançar. Tú has de alcanzar. E recuperado será. Y recuperado Guarda será. essa palavra no seu Guarda coração. esta palabra en tu corazón. Mas talvez você diga: Quizás tú estás diciendo, mas eu estou fraco. pero estoy débil. Não vejo saída. No veo salida. Ah, eu não sou perfeito. No soy perfecto. Tudo é por minha causa. Todo es por mi culpa. Mas não. Pero no. Há uma diferença Hay una diferencia na situação que você en está las vivendo. situaciones en que tú vives. Deus não chama as coisas perfeitas. Dios no llama al perfecto. Não chama os fortes. Dios no llama al Ele fuerte. chama os fracos mesmo. Dios llama al débil Para mismo, uma grande obra. para una gran obra. Havia alguns utensílios sagrados Había unos utensilios sagrados no templo de Salomão en el templo de Salomón que eram santos, que eran santos, eram sagrados. eran sagrados. Havia algumas taças, Había unas tazas, alguns castiçais, algunos candelabros, mas aqueles castiçais, pero los candelabros eles eram santos e eran sagrados santo y sagrado, porque eram feitos do material mais caro, porque era hecho del material más noble, más caro, mais raríssimo do más universo. raro del universo. Não, não era por isso que eles eram No, santos no es por eso que e es santo. sagrados. Ah, mas aquelas taças Ah, pero las tazas eram santas e sagradas eran santas y sagradas. porque as suas circunferências Porque geométricas, sus moldes, eram perfeitas. porque el molde era perfecto. Não, também não era por isso que eram No era santos e por sagrados. eso que era santo y sagrado. Sabe por que aqueles utensílios ¿Sabe por qué los utensilios eram santos e eran sagrados? santos y sagrados? Porque eram separados Porque eran separados para uso exclusivo para de Deus. uso exclusivo de Dios. Tentaram esconder Davi, Intentaron esconder de David, mas Deus mandou chamar. pero Dios le dijo para llamar. Tentaram esconder Mefibosete, Intentaron ocultar a Mefiboset, mas Deus mandou chamar. pero Dios le dado un mensaje para llamarlo. Tentaram esconder Moisés, Intentaron esconder, ocultar a mas Moisés, Deus mandou chamar. pero Dios le dijo, llámalo. Tentaram esconder José, Intentaron ocultar a José, mas Deus mandou chamar. pero Dios le dijo, llámalo. Tentaram esconder Saulo, Intentaron ocultar a Saulo, mas Deus mandou chamar. pero el Señor le llamó. Tentaram te esconder, Intentaron ocultarte, tentaram te enganar, ha intentado engañarte, passaram você para trás, te ha engañado, tentaram te rebaixar, intentaron humillarte, tentaram te humilhar, te han intentado humillarte, tentaram te destruir, han intentado destruirte, tentaram te fazer parar, han intentado detenerte, mas Deus mandou te chamar. pero Dios te essa llama noite, a esta noche, porque haverá uma mudança extraordinária. porque habrá na un sua história. cambio tremendo en tu vida. Sabe a diferença ¿Sabe la diferencia entre o carvão e o diamante? entre el carbón y el diamante? Porque talvez você tenha dito: Porque quizás usted haya pensado, mas por que na minha vida tudo é tão difícil assim? ¿por qué todo en mi vida es tan difícil así? Desde o período da minha infância, Desde de que inicié mi vida, sempre foi tão difícil para ha mim. sido tan difícil para mí, É porque a intensidade do processo porque la intensidad del proceso será proporcional ao Será valor do propósito. proporcional al valor del propósito que hay. Um carvão e um diamante Un carbón y un diamante tem o mesmo componente químico. tienen los mismos componentes químicos. Então, por que um saco de carvão dessa altura ¿Por qué la bolsa de carbón de ese tamaño custa tão pouco?
vale tan poco. E um diamantezinho tão El pequeno diamante tan chiquitito e custa uma preciosidade. tiene un valor exorbitante. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? É por causa do processo. Es por el proceso. Porque no processo da Es porque confecção en do el diamante, proceso de la confección del diamante, ele sofre pressão. él sufre la Pressão, presión, pressão, pressão, pressão durante séculos para ser por mucho confeccionado um diamante para precioso. perfeccionar un diamante precioso. Sabe por que você está sob pressão? ¿Sabe por qué usted pasa por esta presión? Sobre a sua situação sentimental, Sobre su situación sentimental, sobre a sua situação financeira. sobre la situación financiera. Sabe por que você está sob pressão? ¿Sabe por qué está sobre la presión Na área familiar, en la área familiar? até na área da saúde agora. Hasta mismo en la salud ahora. É porque você é um diamante Es porque tú precioso eres nas un mãos diamante dele. precioso para Dios. E está sob pressão. Y está sobre la É presión. para que ainda antes Es porque aún antes de dar esse ano de findar este de año, de 2023, as 2023, promessas do Senhor vai te alcançar. la promesa de Dios te E essa alcanzará. semana que vai entrar, Y esa semana que se você adentrará, vai viver tú viverás o melhor el tempo mejor da sua história. tiempo de tu Porque Deus historia. vai virar o seu cativeiro. Porque Dios vendrá sobre ti. Alabau e foi Aleluya. Decamandu sereplomancia foi da céu e Nelebandadarabá. Aleluya. Nechoremando. Aleluya. Tu és Tú o eres cedro do Líbano, el cedro del Líbano, a semente do cedro do Líbano. la semilla del cedro del Líbano, Aonde ela é lançada, donde se lanza, ela cresce. ella crece. Aonde você pisar a planta do seu pé, Donde ponga las plantas de tus pies. não tenha medo do desafio, No tenga miedo del desafío. não tenha medo do novo recomeço. No tenga miedo del nuevo inicio. Te tirou do campo Te ha quitado del campo do conforto de tu conforto para te levar para llevarte para a zona do milagre. para el lugar del milagro. A semente do cedro do Líbano La semilla del cedro del Líbano é diferente da semente das vinhas, es distinta de la semilla del viñedo, porque as vinhas porque el viñedo precisa de uma temperatura adequada, necesita una temperatura ideal, precisa de precisa de um lugar para regar. necesita de un lugar para recibir la irrigación, Isso. Precisa também ter um cuidado especial necesita un cuidado especial para ela crescer, para que para ela crezca, frutificar. para que frutifique. O cedro do Líbano não. El cedro del Líbano no, Aonde a semente ela é lançada, donde la semilla es echada, independente do solo que esteja, independiente del suelo donde sea, independe do país que você esteja, es igual el país que esté, independente da cidade que você esteja, independiente de su ciudad, é lançada a semente. el echada la semilla, Há quem chegue a olhar a quien lo mire e pense: y pense, morreu. ha muerto, É porque não cresceu, porque no ha crecido, não frutificou, no frutifica, não saiu flores, no sale flores, não saiu folhas. no sale hojas, E vai passar um ano, pasa un año, passa 2 anos. pasa 2 años. Alguém vai olhar e vai dizer: realmente não deu Alguien lo va a nada. mirar y va a Eu não decir, disse que eram zero à esquerda. no he dicho que no valía nada, Eu não disse que aonde colocar a mão não daria certo. he dicho de que donde pondría la mano Porque tudo no que salía coloca a bien, mão dá errado. porque todo donde pone la mano sale mal, Nada dá certo. nada sale Eu bien. sabia que não teria sucesso. Yo sabía que eso no salía bien. Morreu a semente. Ha muerto la semilla, Mas no terceiro ano, pero en el tercer año, quando você vai voltar no mesmo lugar onde a semente foi cuando usted lançada, regresa al lugar donde la semilla fue echada, vai aparecer um brotinho de 3 centímetros para fora da terra. sale un brote de 3 centímetros que sale de la tierra. Há quem vai olhar Hay quien lo mire e digas: y diga, só isso? ¿solo eso? Depois de tanto tempo, Después de tanto tiempo, depois de tanta oração, después de tanta oración, depois de tanta campanha, después de tanta campaña, depois de tanta oferta, después de tanta oferta, depois de tanto dízimo, de tanto diezmo, depois de tanta perseverança, de tanto permanecer, depois de tanta renúncia do pecado, de tanta renuncia del é pecado, muito pouco. es muy poco. Mas quando aparece 3 centímetros para Pero fora da cuando terra, sale 3 centímetros para afuera de la tierra, é porque já tem 4 metros de raiz es que hay 4 profundidade metros debaixo da terra. hacia abajo.
Você está crescendo Usted está creciendo longe da visão de todos. lejos de la visión de todos. Quem olha não entende. Quien lo mira no puede Você comprender. está crescendo para baixo primeiro. Está primero descendiendo hacia Está abajo. crescendo para baixo em oração. Tú estás creciendo para abajo en Está oración. crescendo em experiência com Está Deus. creciendo en experiencia con Está Dios. crescendo em comunhão. Está creciendo en comunión. Está crescendo em avivamento. Está creciendo en avivamiento. A diferença La diferencia da semente do cérebro do Líbano, de la semilla del cedro del Líbano, as raízes las raíces das outras árvores. de los otros árboles, Quando ela encontra uma rocha cuando ella se depara con una roca debaixo da terra, abajo de la tierra, as raízes cessam o seu crescimento. las Elas raíces param de se crescer. detiene, no crece más. O cedro do Líbano é diferente. El cedro del Líbano es distinto. Quando ele encontra uma rocha, uma pedra, Cuando él mira una roca delante, obstáculo, un obstáculo, as suas raízes sus se raíces dividem em cima da pedra, se separan delante de la tierra, abraçam a rocha, abrazan la se roca, encontram lá embaixo, se encuentra otra y vez continúan abajo a descer. y siguen bajando continua a crescer. y sigue creciendo. Nada impede o crescimento do Nada cedro do impide el Ele crecimiento del continua a Líbano. crescer para Él baixo. sigue creciendo hacia abajo. Lançaram pedras no seu caminho, Lanzaron piedras en tu lançaram camino. obstáculos, Han puesto mas obstáculos. você vai continuar a Pero crescer. tú seguirás creciendo. Você vai continuar a avançar. Tú seguirás avanzando. Você vai lutar. Tú cambiarás. Você vai alcançar. Tú E alcanzarás. recuperado Y será. recuperado será. Creia nisso. Creía en eso. E continua a descer. Y sigue creciendo. Só que quando as raízes encontram o lençol freático, Pero cuando las raíces se encuentran as águas, las aguas, las más profundas, las aguas más profundas, aí ela não depende mais de nada exterior de cima. ella ya no necesita lo que viene de afuera. Já não depende mais da temperatura. No necesita de la temperatura. Não depende mais da chuva. No necesita de la lluvia. Não precisa mais de irrigação. No necesita en riego. Porque agora ela está arraizada no Porque Espírito Santo, que é a está água da vida. arraigada en el Espíritu Santo que da Agora ela é vida. dependente Ella ahora tiene la dependencia. de quem tem todo o poder Quien tiene todo el poder para mantê-la de pé. para mantenerla de pie. Aí sim, Ahora sí. ela começa a crescer para fora Ella da terra, empieza a crecer hacia longe afuera. da visão de todos. Lejos de la visión de E ela todos. chega Ella a llega 45 a metros de 45 altura, metros de de uma altura, árvore robusta, de un árbol robusto, resistente resistente à tempestade, à tempestade, ao vento, al viento, ao calor, al calor, frio, al frío, porque ela cresceu porque ella abraçando creció, os obstáculos da abrazando vida. los E obstáculos. assim será você. Y así serás tú. Você vai crescer, Tú você vai crecerás, avançar, tú você vai alcanzarás, alcançar, tú vai ser uma bênção nas mãos de Deus. y será una As bendición en la mano de promessas Dios. de Deus La irão te promesa de Dios te alcançar. alcanzarán. Crea. Aleluya, crea en eso. Eu sei bem o que é isso. Yo sé muy bien qué es eso. Há 10 anos atrás, Hace 10 años, as pessoas olhavam para mim las personas me miraban. e diziam: não tem mais jeito. Las personas decían, no hay manera. Crente da igreja, Los creyentes de la iglesia, as vinhas, las viñas, bem cuidadas, bien precisava cuidadas, de cuidados. necesitaban de cuidados. Dizia para minha esposa Decían a mi esposa que era o cedro do Líbano. que era el cedro del Líbano. Eu fosse você, eu largava o seu marido, Si fuera yo usted, desechaba a tu marido. porque isso é um ladrão, Porque este es un ladrón, é um adúltero, es un adúltero, é um assassino. es un asesino. Até envolvimento com o crime organizado já tem. Hasta él se envuelve con organizaciones criminosas. Não tem mais jeito. No hay manera. Larga ele. Deséchalo. A minha Déjalo. esposa uma certa feita, Mi esposo, tempo. un cierto tiempo, fez as malas para partir de casa, preparó su maleta para irse de casa, dizendo que não aguentava mais, diciendo, ya no aguanto más, já não tinha mais forças. que ya no había solución. E numa situação como essa, En una situación como esta, o Espírito Santo bradou no seu coração el Espíritu Santo habrá dado en su corazón e disse para ela: y le dijo, deixe as suas malas aí. deja tus maletas ahí. Primeiro vai lá nesse culto hoje. Primero, ves al culto hoy, É, lá na Espanha hoje. allá en la España hoy, Porque eu quero falar com você porque yo quiero hablar contigo de uma maneira tão objetiva, de una manera tan objetiva, tão direta, tan directa, que nem você vai acreditar também ni a tú profundidade mismo que eu vou te podrás levar. creer donde yo te enviaré a bajar. E veio para um culto como este, Y vino para un culto como este, ouvir a voz de Deus, escuchar la voz de Dios, como você veio,
como ustedes han venido, buscar uma resposta da parte de buscando Deus. una respuesta de parte de Dios. E Deus usou alguém de fora Y Dios utiliza a alguien de lejos, de fuera, que nem conhecia a história dela que no la conocía, para profetizar, dizendo: para profetizarle. assim diz o Senhor, Así dice el Señor. volta para sua casa, Regrese a casa, desfaz as suas malas, deshaga de las maletas, porque és para mim porque para mí es vaso escolhido un vaso elegido, e uma pérola preciosa una este. piedra preciosa. Vou libertá-lo Voy a liberar, transformarlo voy a em transformarlo pregador y extraordinário, un predicador tremendo. em que nem você Ni usted e seus y familiares sus familiares serão capazes de tendrán acreditar. la capacidad de creer. Tamanha obra eu tenho na vida deste. Tan grande es la obra que tengo en la vida de este. Minha esposa voltou para casa, Mi esposa regresa a casa, feliz da vida, más radiante imposible. arraizada nas promessas de Deus, Tenía raíces en la promesa de Dios, consciente consciente que precisava primeiro crescer para baixo, que necesitaba primero descender hacia abajo, longe da visão de todos. lejos de la visión de todos. Então ela desfez as malas, Entonces deshizo la maleta, já louvando a Deus, ya alabando a Dios, acreditando na promessa. creyendo en la promesa. A minha sogra Mi suegra dizia para ela: larga ele, decía a ella, déjalo, você trabalha, tú trabajas, você é autossuficiente, tú te mantienes sola, você não precisa estar passando tú por no isso. necesitas pasar por eso. Ah, mas ela disse: não, Ah, pero ella dijo, no, 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 eu vou construir yo voy a construir uma arca un arca dentro da minha casa. dentro de mi casa, Eu vou perseverar. yo permaneceré. Mas quando estamos construindo Pero cuando empezamos a edificar projeto para Deus, un proyecto hacia Dios, sempre tem alguém para dar sua opinião. siempre tiene alguien para decir su opinión. Você pode imaginar Noé, Tú puedes imaginar a Noé, alguém dizendo para ele: alguien diciendo a Noé, Noé, você está construindo Noé, uma arca tú estás haciendo un arca longe do mar? lejos del mar, Você está doido? tú estás loco. Porque segundo É. historiadores, Porque segundo historiadores, nunca havia chovido na face nunca da terra. había llovido en la faz de Até la aquele tierra instante. hasta aquel momento. A água brotava de mananciais que vinham do chão. La agua salía desde abajo de los manantiales. Imagina Noé dizendo para eles: Imagínate Noé contestando a ellos, estou construindo esse projeto estoy edificando ese proyecto porque haverá uma grande chuva forte porque vendrá una gran lluvia e vai inundar a terra. y inundará la E tierra. esse projeto Y ese proyecto vai salvar salvará a minha casa, a mi a casa, minha família, mi os familia, meus filhos, los mis os hijos, meus netos, mis os meus nietos, bisnetos. mis A minha bisnietos, geração mi generación será transformada, será transformada pela minha escolha que eu estou por fazendo la hoje. elección que elijo hoy. Imagina que loucura. Imagínate qué locura. Todo mundo tem uma opinião Todo tiene una opinión para dar para dar sobre o projeto sobre el proyecto que está sendo construído que para está Deus. siendo construido hacia Dios. Mas isto Pero eso foi antes do dilúvio, ha sido antes del diluvio, porque após o dilúvio, porque después del diluvio, sabe qual foi a opinião de todos? ¿sabe cuál ha sido la opinión de todos? Nenhuma. Ninguna. Eles não estavam lá. Ellos no estaban allá. Simples, rápido e cirúrgico. Simples así. Porque o que Deus ele tem para fazer Porque lo que Dios tiene para realizar na sua vida en tu é vida com você, es contigo. é particular. Es particular. Você que recebeu uma promessa, Tú has recibido la você que precisa promesa. acreditar, Tú que necesitas você que creer. precisa perseverar, Es tú que necesitas você que permanecer. precisa seguir até o Es tú fim, que necesitas seguir firme e firme y constante, constante até se concluir hasta concluir a promessa que Deus la fez. promesa que Dios Mantenha realizó. firme, Manténgase firme. aguenta, Aguanta. segura aí, firme. Sujétate. A minha esposa Mi construiu esposa uma arca. ha edificado un arca. Eu depois de 20 dias desaparecido de casa. Hermano, después de 20 días desaparecido de mi casa, Natal e Ano Novo com as amantes. Navidad y entrada de año con los Vivendo uma amantes, vida miserável. vivía una vida miserable. Mas de repente Pero de repente arde uma chama no meu peito. arde un fuego en mi pecho, Uma vontade de voltar para casa. una voluntad loca de regresar a casa. Mas o meu medo Pero mi miedo era a recepção ao chegar em casa. era la recepción que al llegar a casa. Sabe qual a recepção que eu esperava? ¿Sabe lo que yo esperaba al llegar a casa? O taco de beisebol, Un palo de béisbol, o rolo de amassar pastel, el rodillo de aplastar la masa. caibro, ¿Cómo? pedaço de pau. Ah, vale. Un palo.
bro. El palo, Era un o que eu palo, esperava. es lo que yo esperaba. Mas quando eu chego em casa, Pero cuando yo adentro de mi casa, o Espírito Santo tinha chegado lá primeiro. el Espíritu Santo ya había adentrado. E sabe qual foi a recepção que eu recebi? ¿Y sabe lo que yo he recibido Da minha esposa? de mi esposa? Bom dia, amor da minha vida. Buenos días, amor de mi vida. Você imagina o susto que eu não levei? Tú no imaginas el susto que he llevado. Misericórdia. Misericordia. Será que na emboscada não Hay vai algo dar? aquí, una trampa para mí. Deve ser logo emboscada. Ah, seguro era una trampa. Deixa eu ficar esperto. Déjame quedar alerta. Ela pegou pelo braço, Ella cogióme por el brazo, colocou sentado numa mesa, me puso en una mesa, pegou uma colherzinha, cogió una cuchara, colocou um prato de comida fresquinho ha na puesto mesa el plato de una comida muy recién hecha e pegou a y colherzinha cogió la cucharita. e disse: olha E só dijo, como você tá magrelinho, meu filho. Mira cómo tú estás flaco, hijo mío. Deixa eu cuidar de você. Deja deixa." cuidarme. E pegou a colherzinha Y cogió la cuchara e y disse: abra dijo, a sua boquinha. abra tu boquita. Olha o aviãozinho aí. Mira el vai. avión. Vum. Você tem que entender Tú tienes que entender que a sua luta não é contra o sangue, que tu lucha no es contra sangre, não é contra a carne, no es contra carne, é contra espíritos malignos. es contra espíritus malignos. E você precisa lutar, Y tú necesitas mas luchar com ferramentas espirituais. con herramientas espirituales. Você percebeu Tú has percibido, que você quer fazer coisas tú extraordinárias quieres hacer cosas com extraordinarias a força do seu con braço tus fuerzas e não tem dado resultado algum. y no hay resultado. Mas essa noite, Pero esta noche Deus te convida Dios te a invita fazer a hacer extraordinariamente bem extraordinariamente bien o simples, el simple, o básico, el o básico, objetivo. el objetivo. Funciona com a beleza. Funciona, que es perfecto. Cada colherada que ela dava, Cada cucharada, ela profetizava. ella profetizaba. Eis aqui o profeta de Deus que Deus Eis escolheu aquí para el mim. profeta de Dios para mi vida. Eis aqui o pregador que vai Eis pregar em aquí todo el o Brasil. predicador que predicará por todo el Brasil. Eis aqui o pregador que vai pregar em vários países. Eis aquí el predicador que saldrá por las naciones. Eis aqui o pai dos meus filhos. Eis aquí el padre de mis hijos. Eis o homem que eu amo. Es el hombre que yo amo. Eu vou lutar. Yo lucharé. Eu não vou desistir. Yo no Vou desistiré. lutar até as últimas Yo consequências. permaneceré hasta los últimos instantes. Lutar é uma decisão. Luchar es una decisión. Só você pode decidir lutar pelo Solo que é tú seu. puedes decidir. O pastor não pode lutar El pastor pelo no que é puede luchar lo que O tú pregador necesitas. no puede El lutar predicador por lo que no va a luchar por lo que Só necesitas. você pode lutar Eres tú pelo que mismo é que seu. podrás luchar. A opinião dos outros, Lo que dice la gente na opinião, não passa da opinião dos outros. no pasa simplemente de lo que hablan. Com o tempo muda. Al pasado del tiempo siempre cambian. Você que precisa acreditar. Tú necesitas creer. Hoje a minha sogra, Hoy mi suegra, quando se encontra com a minha esposa, cuando ve mi esposa, o relatório é diferente. el relato es distinto. É muito distinto. Cambia mucho. Por quê? ¿Por qué? Porque justamente nessas condições, Justamente en esas condiciones, diz para a minha esposa: dice a mi esposa, nossa, estou vendo você wow, ¿cómo te veo? andando de avião por todo o Brasil com o seu Andando esposo, de avión en Brasil por cada lado con tu esposo, pregando o evangelho. predicando el evangelio. Agora ele está indo para fora do país. Ahora va afuera del Quem país. imaginaria o que Deus fazia? ¿Quién imagina lo que Dios iba a hacer? Então a minha esposa Entonces mi esposa disse para minha sogra: dice a mi suegra, se lembra 10 anos atrás ¿tú te recuerdas hace 10 años que eu disse que eu estava construindo uma arca dentro da que minha yo casa? estaba edificando una arca E dentro de mi pela minha casa? perseverança, Y por mi persistencia, pela minha fé, por mi fe, hoje eu hoy estou vivendo yo estoy viviendo experiências extraordinárias na presença de Deus. extraordinarias en la presencia de Dios. A opinião da minha sogra mudou. La opinión de mi suegra tuvo que cambiar. A opinião dos crentes também mudaram a meu respeito. Los creyentes también tuvieron que cambiar su opinión. As vinhas mudaram o pensamento. Las viñas cambiaron su pensar. Eles olhavam para mim e diziam que não tinha mais jeito. Los creyentes miraban y decían, no hay manera. Mas depois de 10 anos, Pero después de 10 años, depois de eu ter ministrado después de haber no ministrado maior evento missionário do Brasil, el mayor evento misionero de Brasil, chamado Gideões da Última Hora em Camboriú, Santa llamado Catarina. Gideones Misioneros de la Última Hora, Depois de ter ministrado después de haber na ministrado maior vigília do Brasil, en la mayor vigilia de Brasil, na sede da Debrais, la sede, la central de Adebras, 6 vezes, 6 veces, a opinião dos crentes também mudaram a meu respeito. la opinión cambiaron de muchos. A opinião mudou. La
El pensamiento cambió, la opinión cambió. Mas o mais impressionante Pero el más impresionante foi a primeira vez que eu fui pregar na sede da Adebras. ha sido la primera vez que he ido a predicar en la central de Adebras. A vigília que começa meia-noite. La vigilia que inicia a las 12 de la noche. Quando eu fui ministrar, Cuando inicié la administración, começou 8 horas da noite. inició las 8 de la noche. Porque 8 horas da noite Porque las 8 já estava lotado a ya igreja. estaba llena la E iglesia. ficou 5.000 pessoas para fora que Y não conseguiram quedaron entrar. 5.000 personas hacia afuera que Então no já pudieron começou entrar. comigo logo para Y ya iniciar. iniciaron conmigo para dar inicio. E o pastor Eduardo Souza, Y el pastor Eduardo Sousa, líder da vigília, líder de la vigilia, disse para mim: se posiciona aqui, dijo para mí: que eu vou dar Póngate aqui. eu vou dar alguns avisos yo daré algunos e anuncios você já entra pregando, y ok? tú ya adentra predicando. ¿Ah? Eu falei, ok. Él dije, ok. Quando eu me posicionei Cuando yo me he posicionado, e eu olhei para a parte mais alta da galeria, cuando yo miré hacia la parte más alta de la galería, eu vi duas pessoas he visto dos personas que há 10 anos atrás que a 10 años hacia atrás diziam para minha esposa: decía a mi se eu esposa, fosse você, eu largava o seu marido. si fuera yo lo abandonaría. Isso é um ladrão, um adúltero, um Eso assassino. es un ladrón, Isso não tem mais asesino, jeito. esto no hay manera para él. Mas eu era o desejado. Pero yo era el deseado. Era o desejado por Cristo. Era el deseado por Cristo. Ao mesmo tempo, Al mismo tiempo, a minha esposa mi esposa, sentada no altar, sentada en el altar, do lado da cantora Neide Martins. sentada al lado de la cantora Lady Martins. Isso, Neide Martins. Lady Martins. O Espírito Santo bradou no seu coração, El Espíritu Santo bradó en su no corazón. meio daquela grande multidão. En medio de la gran multitud, O Espírito Santo disse para ela fechar os olhos. el Espíritu Santo le dijo, cierra los ojos. Ela fechou os olhos. Ella cerró los O ojos. Espírito Santo começou a dizer para ela: El Espíritu Santo le empezó a hablar. lembra-te daquele período Recuerda de aquel momento que você estava desesperada, que usted estaba que desesperada, as pessoas diziam que las personas decían que jamais você iria alcançar alguma que coisa, usted jamás podría alcanzar algo, que você estava lutando pelo seu esposo, que tú luchabas por tu pela sua esposo, família, por tu familia, mas não daria resultado algum. y no habría resultado. E teve momentos Y hubo momentos que você pensou em desistir, que tú pensaste en desistir, mas você foi me buscar. pero tú has ido a E buscarme. eu te disse Y yo le dije que você ia lutar, que tu lucha, que você ia alcançar que tú e alcanzarías que você recuperado será. y que realmente tú alcanzarías, recuperaría todo. Então, Entonces, abra agora os seus olhos abra tus e ojos, veja a envergadura do meu poder. vea cómo manifiesta mi poder, O quanto eu sou poderoso como yo soy poderoso para libertar, para liberar, transformar, transformar, tirar o homem do monturo sacar el hombre del escombro e colocar sentado do lado dos y príncipes. poner al lado de los príncipes. Veja o quanto eu sou poderoso para realizar sonhos e milagres. ¿Ves cómo soy poderoso para realizar sueños y milagros? Quando a minha esposa abre os seus olhos, Cuando mi esposa abre sus ojos, eu pego o microfone na mão, yo cojo el micro en mis manos, eu faço os primeiros agradecimentos, yo hago los primeros agradecimientos, agradeço o sacerdote da casa, o bispo Samuel Ferreira, rindo la gratitud al bispo Manuel Ferrera, agradeço os obreiros rindo la gratitud a los obreros e digo: irmãos, y hablo a los hermanos. antes de eu iniciar a poderosa palavra de Deus, Antes de iniciar la poderosa palabra de Dios, deixa eu apresentar aqui para o Brasil inteiro a minha esposa, deixa. déjame presentar a mi esposa para todo el Brasil. E disse para ela: vem aqui, Y missionária dije, Edma, ven misionaria que eu Edna, quero te apresentar para o Brasil inteiro. yo te quiero presentar para todo el Brasil. A minha esposa se levantou Mi esposa se puso de pie e olhou para a cantora Neide Martins y miró hacia la cantora Lady e Martins disse para ela: y dijo a ella, dá licença aqui, cantora Neide Martins, permiso cantora Lady Martins, porque agora chegou a minha vez agora. porque ahora llegó mi hora, Agora é a minha vez. ahora es mi hora. E ela se levantou Ella se e puso de veio pie toda no saltão y alto, vino en los saltos, en el salto, cabelo jogando, en los tacones y lanzaba los pelos de un lado al otro. aquele ar-condicionado da sede da Debras cortando a sua face, El aire venía a su frente, delante de encontro a ella e veio até a mim. y vino hasta mí. Pegou na minha mão. Cogió de mi mano Eu disse para a multidão: y yo le dije a la multitud, essa aqui é a esta aquí missionária es la Edma, misionera a minha Edna, esposa, mi esposa, mulher de Deus, mujer de Dios, mulher que lutou pela minha história, mujer que ha luchado por mi mulher que historia, perseverou pela minha mujer vida, que ha permanecido fiel por mi vida, mulher que me visitou mujer que me ha visitado em 8 penitenciárias do estado de São y Paulo. hoy
8 cárceres en São Paulo, acreditando na minha chamada, creyendo en el llamado, acreditando na promessa de Deus. creyendo en las promesas de Dios. O que seria de mim sem você, amor da minha vida? ¿Qué sería de mí sin ti, Como mi eu amor? te amo. Como yo te amo. Não precisou mais nada. No necesitaba nada A más. maior vigília do Brasil La mayor vigilia de se Brasil colocou de pé, se puso de pie. começou a bater palma, Empezaram falar a aplaudir, em mistério, a hablar em tampa da línguas. chaleira já começou a voar bem alto. Salió volando la tapa de la olla. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque o choro, Porque el ele lloro pode durar uma noite puede inteira, durar toda mas una pelo noche, amanhecer pero al virá amanecer vendrá la alegria, virá o alegría, renovo, vendrá el virá a renuevo, provisão de Deus vendrá na la sua provisión de história. Dios en tu vida. E toda lágrima, Y todas las lágrimas, toda vergonha, toda vergüenza, toda dor, todo el dolor, toda humilhação, toda a humilhação, toda traição, toda a traição, todo fracasso pessoal, todo fracasso personal, darão lugar a dupla honra para a darão sua lugar a história. dupla É isso honra que te em tu reserva. vida. Dupla honra Dupla da parte de honra Deus da parte irá de te Dios alcançar. alcanzará tu vida. Aleluia! Anjomebe que meu ixore fly céu. Aleluya, papá. Mas nem sempre foi assim. Pero ni siempre ha sido así. Há 10 anos atrás, Hace 10 años, o que a minha esposa possuía lo que mi esposa tenía era apenas uma promessa vinda da era parte de simplemente Deus. una promesa que venía de parte de Dios. E ela acreditou na promessa. Ella creyó en Dios. E Deus disse para ela: Y Dios le dijo, faz o que é fácil. haga lo que es fácil. Deixa o impossível para mim Deja lo realizar. imposible que yo realizo. Então ela disse: Entonces ella dijo, a partir de hoje, a partir de hoy, eu vou amá-lo yo lo como amaré o Senhor amou a igreja. como el Señor ha amado a la Eu iglesia. vou perdoá-lo Yo lo perdonaré como o Senhor perdoou a igreja. como el Señor le perdonó. E Deus disse: Y Dios le dijo, então deixa o impossível que agora é comigo. deja lo imposible conmigo que ahora es conmigo. Primeiro, Primero, Deus enviou um pastor até a minha casa Dios envió a un pastor a mi casa para me dar uma oportunidade. para darme una oportunidad. E trouxe uma mensagem de Deus para Y mim. trajo un mensaje de parte de Dios. E a para mi vida. mensagem foi: Y el mensaje ha sido, Deus manda te dizer Dios te manda a decir, que se você se arrepender agora si tú te arrepientes hoy dos seus pecados, de tus pecados, Deus vai lançar no mar do esquecimento Dios va a lanzarlos al mar del olvido. tudo que você tem feito até aqui Todo lo que ha hecho hasta aquí. e vai reescrever Y reescribirá uma linda história na sua una vida. linda historia en tu vida. Porém, eu olhei para dentro Pero de mim yo miré hacia adentro de mi e persona pensei: y he pensado, não tem mais jeito. no hay manera. Nem Deus Ni Dios será capaz de tendrá la perdoar capacidad de perdonar tamanhas monstruosidades que você tamaña fez. monstruosidad que había hecho Entre assaltos, entre entre asaltos, homicídios, homicidios, entre coisas mais entre varias que não cosas convém nem falar, que no sale a cuenta hablar, porque isso não é testemunho, porque eso no es testimonio, isso é testemunho, eso es testimonio, é uma vergonha. es una O que eu vergüenza fiz da minha vida, meu Deus? de qué he hecho de mi vida, mi Dios. Então eu pensei: Entonces yo he não tem pensado, mais jeito. no hay manera. Aí eu disse pro pastor: Entonces dije al pastor, pastor, eu estou muito envolvido com algumas pastor, coisas estoy agora, involucrado con muchas cosas ahora. mas quem sabe lá na frente? Quizás más allá adelante. Agora não dá não. Ahora no puedo. Ele disse: aí é onde mora o problema, Ahí él me dijo, ahí está el gran problema. porque Deus fez uma promessa para sua esposa, Porque Dios realizó una promesa a tu fez uma esposa. promessa para sua mãe, Realizó una promesa a tu madre. fez uma promessa para sua família. Ha hecho una promesa para tu Y vai se familia. cumprir. Y se cumplirá. Você não quer aproveitar hoje Tú no quieres aprovechar hoy a oportunidade la oportunidad que Deus está te dando que Dios te está dando e retornar andando y para a presença de Deus? regresar, caminar a la presencia de Dios. Foi-me dito com essas palavras, Me fue hablado con estas palabras, sem rodeios, sin dar muchas vueltas, objetivo e direto. objetivo y directo. Porém, Pero eu com o coração duro, mi corazón endurecido, eu disse: não, yo le dije, no. se for para ir para uma cadeira de rodas Si es para estar sobre una silla de ruedas e usar fraldas y geriátricas, utilizar pañales, então eu prefiro a morte. entonces yo prefiero la muerte. Eu prefiro morrer Yo prefiero la do que muerte ir para uma cadeira de rodas. de que sentarse sobre una silla de ruedas. Aí é onde mora o problema. Ahí está el gran problema. Passou uma semana dessa profecia lançada. Ha pasado simplemente una semana de esa profecía. Estou vindo de uma perseguição policial. Estoy huyendo de una persecución policial. Após 40 minutos de perseguição Pasado 40 minutos de persecución em um assalto a banco, y un atraco a un banco, troca de tiro intensa, cambios de tiros,
Momento dificultoso como este, en momentos muy difíciles como este, o parceiro que estava comigo mi compañero que Também estaba desviado do conmigo, evangelho, descarriado del evangelio, tomou um tiro nas costas, llevó un tiro en su Perdeu a sua espalda, vida. un balazo, llevó un balazo y perdió su vida. perdeu a sua vida, Perdió su vida. com um tiro nas costas. Simplemente con un balazo. Eu no mesmo assalto Yo en el mismo asalto levei 10 tiros he nesse llevado assalto. 10 balazos. Levei 3 tiros nas costas, Llevado 3 balazos en la espalda, 4 tiros no abdômen, 4 balazos en el abdomen, um tiro na coxa un balazo en el muslo e um tiro na virilha. y uno, ¿me fue el nombre? En la ingle, en la ingle. E outro tiro no pescoço. Y otro balazo en el cuello. E eu já caí sem os movimentos das pernas, Yo caí ya sin poder moverme. com 2 balas de ponto .40 que estão alojadas na minha coluna até hoje. 2 balas de punto .40 que están alojadas en mi columna Até os dias de hoje. hasta el día de hoy. Enquanto ali estava caído, Mientras yo estaba prostrado, nadando em uma poça de sangue, nadando en medio de la sangre, como se Deus me dissesse: como Dios me hablara, eu sou Deus yo soy un Dios que prometo e cumpro, que hago promesas y nem cumplo, que seja na hora da morte, aunque sea en el momento de la mas que muerte, eu vou cumprir a promessa pero que eu yo fiz. cumpliré la promesa Não que me hice. desafia. No me desafíes Naquele momento de angústia, en aquel momento tan angustioso, naquele momento de desespero, en la desesperación, nadando em uma poça de nadando sangue, en medio de la sangre, a minha alma se angustiou. mi alma entró en angustia. Eu olhei para um céu bem negro, Yo miré hacia un cielo negro, como se Deus tivesse fechado o céu como para mim. Dios hubiera cerrado el cielo para E mí. comecei a gritar, Empecé a chillar, dizendo: Jesus, diciendo: ó Señor, filho de Davi, Jesús, hijo de tem David, misericórdia de tenga mim. misericordia Jesus, de ó mí. filho de Davi, Jesús, tem hijo de misericórdia David, de tenga mim. misericordia de Jesus, ó mí. filho de Davi, Jesús, hijo de tem David, tenga misericórdia de mim. misericordia de mí. Ah, Senhor, eu pequei Ah, contra o Señor, yo céu. he pecado contra el cielo. Senhor, eu pequei contra o ser Señor, yo humano. pequé contra el ser humano. Senhor, eu pequei contra a terra. Yo he pecado contra la tierra. Senhor, se o Senhor me der mais uma única Señor, si tú me oportunidade das solamente una oportunidad de me livrar desse velório terrível que será o de meu, librarme del velorio terrible, desse caixão cheio de flores, de ese ataúd lleno de flores, com meus parentescos chorando ao redor do caixão pela de minha mis perda. familiares llorando a mi vuelta. Se o Senhor me der mais uma única Señor, chance si tú das simplemente una de eu oportunidad presenciar de o presenciar crescimento dos meus filhos. el crecimiento de mis hijos. Ah, Senhor, Ah, se o Senhor Señor, me der mais uma única si me das chance, simplemente una eu te oportunidad, prometo yo le que eu irei prometo honrar a sua serva na que face yo voy a dessa terra. honrar a tu siervo en la faz de la E irei tierra. pregar Iré a predicar sua palavra, tu palabra, sentado naquela cadeira de rodas, sentado en una silla de o ruedas, resto da minha el vida. resto de mi Se o vida. Senhor, mas se for necessário, Pero si es mas me necesario, dá mais uma chance, meu Senhor. dame solo una oportunidad, Señor. Naquele momento que eu achei que jamais Deus ouviria a minha voz, En aquel momento que yo jamás pensé que Dios escucharía mi voz, porque meus pecados tinham me distanciado tanto dele. porque mis pecados me alejaban del Señor. Naquele momento En aquel momento em que eu me preparava en que yo me estaba preparando, para partir para uma eternidade de que me sofrimento, preparaba para partir a una eternidad de sufrimiento. de repente eu escuto aquela voz melodiosa De repente escucho una voz muy dulce me dizendo: hablándome: perdoado foram os seus pecados. perdonado ha sido tus pecados. Agora você está preparado para me servir. Ahora tú estás preparado para servirme. Siga-me. Sígame. Mas que Deus é este, Pero que Dios es este, que é capaz de enxergar que tiene la capacidad de ver em escombros humanos en escombros humanos uma pérola preciosa. una piedra preciosa. Mas que Deus é este, Pero que Dios es que é este, capaz de enxergar que tiene la capacidad de em ver monstro
em um monstro uma oportunidade una oportunidad de pregar a sua de palavra. predicar su O palabra. amor dele foi capaz de me constrangir. El amor de Él ha sido capaz de dejarme O constrangido. amor de Deus nos constrange, El amor de Dios nos deja constrangidos. porque o amor dele é tremendo, Porque el amor de Él es tremendo. é maravilhoso, Es maravilloso. é um amor sem esperar nada em troca. Es un amor que no espera nada a cambio. Ele te chamou Él te ama porque foi ele quem te escolheu. porque Él te eligió. Você não é um acidente do acaso. Tú no eres simplemente un accidente. Você não é um acidente que aconteceu, Tú não. no es el acaso que de Você repente não é um vino. zero à esquerda. Tú no eres un nada a la derecha, a izquierda. Antes Antes da terra ser fundada, de la tierra ser formada, você já existia. tú ya tenías no la existencia coração del de corazón Deus. de Dios. Foi ele quem te escolheu. Ha sido Dios que te Não eligió. foi vós que escolheste a ele. No ha sido vosotros que eligió a Él. Foi ele quem Él escolhesse que a vós. eligió a A ustedes. escolha dele. La elección ha sido de E Él. só nos reserva Y nosotros somos la nos reserva. render No, nos resta simplemente rendirnos a este amor incondicional. a este amor incondicional. Mas que Deus é este? Pero que Dios es este, Que é capaz de enxergar em um monstro, tiene la capaz de ver en un monstruo de pregar a sua palavra. y de llamarlo a predicar Esse su é o mesmo palabra. Deus que não desistiu de você Ese es el mismo Dios que no desistió de em ti, meio aos seus pecados, en medio de tus em pecados, meio às suas vulnerabilidades, en medio de tus em meio aos seus debilidades, fracassos pessoais. en medio de tus debilidades, Él no desistiu fracasos de você. personales. Él no desistió de ti. É o mesmo Deus Es el mismo que Dios não desistiu do seu esposo, da sua que no esposa, desiste de tu esposo, de tu que esposa, não desistiu do seu filho, que no desiste de tu que não hijo, desistiu do seu neto, que no desiste de tus do seu ente nietos, querido, de tu e familiar, vai realizar y realizará grande milagre de un salvação gran milagro de salvación dentro da sua casa. dentro de tu E casa. o que me traz aqui essa noite, Lo que me trae esta noche, vindo lá do Brasil, saliendo desde Brasil, sentado numa cadeira de rodas, sentado en una silla de usando ruedas, fralda geriátrica, utilizando pañales, estando desempregado, estando desempleado, estando de esposa desempregada, teniendo una esposa desempleada, para pregar uma palavra como essa para o seu para coração. predicar una palabra como esta para tu É porque eu corazón. bem sei, Es porque yo bien um sé, dia un día essas trombetas irão tocar, esas e trompetas esse sonarán corpo y imperfeito este cuerpo que es imperfecto será transformado será em um corpo de transformado glória. en un cuerpo de gloria. Então eu voarei nas asas do Donde volaré en las Espírito alas del Santo de Espíritu Deus, Santo de deixando Dios, essa cadeira de dejando rodas esta aqui silla de nessa rueda terra, aquí en esta e eu tierra. andarei sobre ruas de ouro, caminaré. tocarei sobre muro de jaspe, Yo e caminaré, outra tocaré los muros de vez jaspe, estarei de pé, y volveré a estar para de pie abrazar para abrazar o autor e o consumador da el minha autor y fé, consumador de mi fe. junto comigo nesse grande dia. Juntamente conmigo en este día Vai estar você, estará ustedes, junto com você, junto con usted, quer o espírito maligno dos vícios ou não, teniendo el espíritu del vicio o no, vai estar com você ou sua esposa, estará tu esposo o tu esposa. quer o espírito maligno da pombagira ou não, Teniendo el espíritu del espíritu de prostitución O o no. no, queira o espírito do homossexualismo ou não, quiere el espíritu del homosexualismo o no, lá vai estar os seus filhos, allá estarán tus hijos, sua esposa, tu, seu esposo, tu esposa, tu seus entes esposo, queridos. tus familiares. Lá vai estar alguém muito especial, Allá estará alguien muy especial que você não aprendeu bem ainda, que tú aún no lo aprendiste. bem lidar com a perca dessa pessoa. Lidiar con la pérdida de esa persona. Mas por que, pregador? Pero ¿por qué, predicador? Ah, porque eu não consegui dar aquele abraço de despedida. Porque yo no he podido abrazar Foi esta persona. arrancado de mim essa Me fue oportunidade. quitado esta Eu não oportunidad. consegui liberar aquela última palavra, eu te amo. Yo no he podido liberar la palabra yo te amo. Eu não consegui dizer para essa pessoa, Yo no he podido decir a esta antes persona dela partir, antes que se fuera o quanto era importante para lo mí. cuánto era especial Isso para está mí. me doendo por Eso dentro. me duele por Esses dentro. dias me deu uma saudade. Esos días me ha entrado añorado, perdona, Me orado uma saudade muito intensa. añorado algo muy intenso. Ah, que saudade. Ah, cómo la Ay, qué extraño, saudade. cómo echo de menos. Saiba que nesse grande dia, Sabe que en ese gran, junto gran comigo e día, com você, juntamente contigo y conmigo, lá vai estar o seu pai, allá estará a tu sua padre, mãe, tu a sua mamá, esposa, tu o seu esposa, esposo, tu seu filho, esposo, seu tus ente hijos, querido. tus familiares. Lá nós iremos estar
Allá estaremos. diante do trono do Deus Delante Todo-Poderoso, del Dios e Todopoderoso. louvaremos Y alabaremos com um lindo coral de un anjos, gran coro de em um ángeles. só bom som Y uno dizendo: solo tono diciendo: Santo, 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 é o Senhor dos de los exércitos. ejércitos. Aleluya. E você vai dizer: valeu a pena. Y tú vas a decir: valió la pena. E aquele abraço de despedida Aquel abrazo de despedida que ficou faltando que quedó hacia atrás não será um abraço de despedida, no será un abrazo de despedida. será um abraço Será un abrazo para uma eternidade de para glória. una eternidad de gloria. Tempo curto Tiempo corto que você viveu aqui com essa que pessoa tú me ves aquí como esta não persona. irá se comparar No se compara, a no se puede comparar eternidade que nos a la espera, eternidad que nos para estarmos espera, juntos outra para vez. estarmos juntos otra vez. Então aguenta firme, Entonces mantente firme, guarde guarde a coroa de vida eterna, la corona de vida eterna para que nesse grande dia para que en ese gran día você venha se encontrar com essa pessoa outra tú puedas vez. encontrar con esa persona, Porque esse dia vai chegar. porque ese día llegará. Então se prepare Prepárate para viver para vivir momentos lindos ao lado dessa pessoa. outra momentos vez. hermosos al lado de esta persona. Aguenta firme Mantente firme e a benção vai ser grande. y la bendición será grande. Deixa o restante do testemunho para um outro dia, que senão vai se estender. o horário. Dejamos el testimonio para otro día porque si no el tiempo se va. Contei uns 10, 15%, já foi o tempo todo. Yo he hablado simplemente un 10 a 15% y ya se fue casi todo. Se for contar tudo, vai virar vigília. Si hablo todo, que vamos a hacer una vigilia. Deixa o restante para a próxima oportunidade. Dejo lo que queda para la próxima oportunidad. Quarta-feira eu vou estar aqui. Miércoles no estará aquí. Não estará aqui? No estará aquí. Será em outra igreja? En otra iglesia. Ah, então compra o livro. Tem que Entonces, comprar. hermanos, compre el libro. Compra o livro. Vai estar o livro lá na porta com o testemunho Cuando completo. usted salga, habrá en la puerta el libro con todo el testimonio de él. 10 euros cada livro. Usted va a ofrendar 10 euros en la vida del pastor y llevará un libro para usted. Pense nisso como uma semente Pense como si fuera una semilla lançada no reino de Deus. echada en el reino de Dios. Você pode imaginar Tú puedes imaginar quantas vidas cuántas vidas podem ser salvas pueden ser pela salvas sua contribuição. por tu contribución. Seja um investidor na obra de Deus. Sea un sembrador en la obra de Dios. Porque a obra de Deus Porque la obra de Dios não só é feita no es simplemente hecha com quem está com o microfone na mão. con quien está con el micro en la A mano. obra de Deus La obra de é Dios feita se realiza com quem fica de joelhos orando quien se pone de rodilla orando e com quem estende a mão y quien también extiende la mano para abençoar, para bendecir, para que a obra de Deus tenha para que continuidade. la obra siga adelante. Seja um investidor na obra de Deus. Sea un investidor de la obra de Aquele que Dios. abençoa o profeta Aquel que bendice el profeta recebe galardão de profeta. recibe el galardón de profeta. Dá tempo de fazer o apelo? Da tiempo. Ah, então é benção. Aleluya. Você que ouviu essa palavra, Usted que acaba de escuchar esta palabra, você que ouviu esse testemunho, tú que escuchado ese testimonio, você sabe o quanto Deus ele te ama. tú sabes cuánto Dios te ama. Você sabe o quanto Deus tem te chamado. Tú sabes lo cuánto Dios te ha llamado. Lembra-te daquele período Recuerda de aquel tiempo que você era tão feliz, que eras tan feliz, tendo 10% pero 10% dos bens materiais que você tem hoje, de los bienes materiales que tiene hoy, porque você tinha Deus. porque tenías a Dios. Deus era o primeiro pensamento ao levantar. Dios era el primero que pensaba al levantarse. Ele era a sua alegria, Él era su alegría. ele era a sua força. Él era su fuerza. Então é momento de voltar para a presença dele. Entonces es el tiempo de regresar al Señor. É momento de regressar a ele. Es el momento de regresar al É Señor. momento de voltar a ser feliz com Es ele. el momento de volver a ser feliz con Dios. Uma certa feita, Hay un cierto momento, um ladrão, un ladrón, um assassino, un asesino, ele havia sido condenado à sentença de morte. él había sido sentenciado a la muerte. Prisioneiro, Prisionero. esperando o dia da sentença ser executada. Esperaba el día de la sentencia. A população Toda la gente, la multitud del começou a pueblo, fazer um baixo-assinado por escrito. la gente empezó a hacer un bajo asinado, ¿no? Recoger asignaturas Para tirá-lo do presídio. para quitarlo de la prisión. Acreditava que ele era um homem bom. Creían que era un hombre bueno. O juiz, El juez, quando viu cuando miró aquela quantidade de assinaturas, la cantidad de firmas, ele pensou: él pensó, poxa, é um homem bom.
Wow, es un hombre bueno. Então tem condições de se ressocializar. Entonces tiene la condición de recibir la liberación. Eu vou dar uma oportunidade para ele. Yo daré la oportunidad para él. Pegou o alvará de soltura dele, Cogió la sentencia de soltura, colocou dentro de uma Bíblia ha sagrada, puesto dentro de la Biblia, fechou a Bíblia cerró la Biblia. e falou: eu quero ir lá entregar pessoalmente na mão dele. Yo quiero llevar hasta él esta Biblia. Só que chegando na porta do presídio, Acercándose a la puerta de la cárcel, o ladrão, quando viu ele, el ladrón cuando lo miró pensó, vem aí mais um pastor, ven ahí un pastor más, ladrão de dízimo, ladrón de diezmo, vem aí mais um pastor safado. viene un pastor más sinvergüenza. Esse eu não quero. Ese yo no Se quiero. ele entrar aqui, eu vou dar uma surra nele. Si él viene aquí, yo le pegaré. Então ele disse: Entonces él vai-se dijo, embora, vete de aquí, eu não quero o seu Deus, yo no quiero su eu Dios, odeio o seu Deus. yo odio su Vai-te Dios, embora. vete de aquí. Então o juiz Entonces el juez pegou a Bíblia Sagrada, cogió la Biblia sagrada, levantou para o alto levantó para el e alto disse para o ladrão: y dijo al ladrón, dentro dessa Bíblia dentro de la Biblia está a sua liberdade, está tu libertad, está uma oportunidade de vida. está la oportunidad de Você vida. tem certeza? Tú tienes la Não seguridad quer que eu entre aí dentro que yo adentre ahí para entregar em suas mãos? para entregar en tus manos. Ele disse: não quero. Él dijo, no quiero, Pode-se embora. vete de aquí. Eu não vou rasgar essa Bíblia. Senão eu vou rasgar essa Si no, Bíblia yo romperé esta e Biblia vou te dar uma surra. y yo le voy a pegar. Então vai-se embora. Vete de aquí. O juiz disse: El juez dijo, já que você não quer, ya que no quiere, então vou embora. me voy. E ele foi-se embora. Y el juez se fue. O carcereiro El caserero gosta de torturar ladrão. le gusta torturar al ladrón. Disse para o ladrão: Dijo al ladrón, ladrão burro, ladrón burro, imbecil. imbécil. Disse para ele: Dijo a él, você achou que aquele era um pastor? ¿tú creíste que aquel era un pastor? Não era um pastor, No era el pastor, era um juiz. era el juez. Dentro daquela Bíblia Sagrada Dentro de la Biblia estava a oportunidade de vida que você precisava. tenía la oportunidad de vida que tú Estava o alvará de necesitabas. soltura para a sua liberdade. Tenía el protocolo para que usted saliera en libertad. Então você desperdiçou Y tú desechó a única chance que você la teve. única oportunidad. E ele caiu com os joelhos no chão, Él cayó de rodillas, Chorando, prostrado, desesperado. llorando, desesperado, pela oportunidade que ele desperdiçou. por la oportunidad que le había desechado. Depois de uma semana, Después, pasado una semana, prepararam um palco prepararon una tarima para a população ver ele ser para que executado. el pueblo pudieran ver el seno sacrificado. Para você, Para ver você ser feliz. para ver usted ser feliz. Isso. Sí. Não tem poucas pessoas, Hay poca gente que te quiere ver feliz mejor mas ahora. para ver Para ver você morrer, tu muerte, tem muita gente. hay una multitud. Junto à multidão. Se reúne mucha gente. E ficaram muita gente para ver ele ser Y executado. mucha gente permaneció para ver su ejecución. Então colocaram Entonces han puesto um banquinho un tamburete e ele ficou em cima. y él se posicionó encima. Colocaram uma corda no seu Han pescoço. puesto una cuerda en su cuello, O carrasco, el carrasco, antes da execução, antes de ejecutarle. disse para ele: Dijo a él, você gostaria ¿te gustaría? de dizer as suas últimas palavras? ¿Te gustaría decir las últimas palabras? Ele disse: sim, permita-me. Sí, permítame. Então ele disse: Entonces él dijo, que fique bem claro hoje que quede muy claro que eu hoy estou perdendo a minha vida, que estoy perdiendo mi vida, eu estou sendo executado que seré ejecutado, não pelo pecado que eu cometi, no por lo que hice, e sim y sí pelo perdão por el perdón que eu deixei de aceitá-lo. que yo no he aceptado. Por isso eu vou ser executado. Por eso llegaré a la muerte. Tiraram o manco debaixo dos seus Quitaron pés el tamborete de abajo de sus pies e ele perdeu a sua vida. y él perdió su vida. Hoje a pergunta Mi pregunta que eu hoy tenho para fazer para você, que tengo para ti, se você gostaria si te de gustaría aceitar de esse aceptar alvará de soltura espiritual, este protocolo de libertad para tu você vida, gostaria te gustaría dessa oportunidade de vida, de esta oportunidad de e vida vida, esta com abundância, una vida que te traiga bonanzas, que Deus hoje que Dios hoy está colocando diante de ti, pone delante de ti para depois não se arrepender, para que no haya arrepentimiento Pense bem. después. Pense bien. para no futuro não se arrepender. Para el futuro tú decís, wow, ¿por qué no he hecho? Toma uma atitude de coragem. Tenga actitud de valor. A primeira pergunta que eu vou fazer La primera pregunta que quiero realizar é sem compromisso. es sin compromiso. Entenda bem,
Tenga el Sem entendimiento. compromisso. Sin compromiso. Eu estive 8 anos afastado da igreja. Yo he estado 8 años alejado de la iglesia. Eu sei o que é isso. Yo sé lo que es Ninguém eso. vai te forçar nada. Nadie te obliga a nada. Ninguém vai te constrangir a isso. Nadie te quiere llevar el constrangimiento. Porque não é por força e nem por violência. No es por fuerza ni por Você tem que violencia. sentir o chamado. Uno tiene que sentir el llamado. Mas eu sei o que é isso. Pero yo sé que es eso. Então a pergunta que eu estou fazendo Mi pregunta é es sem compromisso. sin compromiso. Tem alguma pessoa aqui essa noite Hay alguien esta noche que já serviu a Deus por algum tempo que ha servido a Dios por un tiempo, e está afastado ou que está afastado dos caminhos do alejado Senhor? del camino del Señor? Se tiver, levanta a sua mão só para mim te Si conhecer. está Sem alejado, compromisso. si hay aquí, levante su mano. Sem Yo te- compromisso. sin compromiso, yo te quiero conocer. Tem alguém que está afastado ou afastada? Hay alguien que está alejado del camino de Dios. Sin compromiso, simplemente haga así con su mano. Isso, faça com a sua Sem mão. compromisso. Sem compromisso. Nada de ti. Não precisa ficar constrangido, não. No tenga miedo. Tem alguém que está afastado ou afastada? Hay alguien que está alejado de la presencia de Dios. Ou alguém que ainda não aceitou a Jesus? O alguien que aún no aceptó a Cristo Jesús. Se tiver, levanta a sua mão. Si tiene, levante su mano. Está constrangido? ¿Tiene miedo? Então, ¿Constrangido? agora eu vou fazer ¿Tiene vergüenza? uma pergunta oficial. Ahora yo haré una pregunta oficial. Agora é oficial. Ahora es oficial. Você que está afastado ou afastada, Tú que está alejado, ou você que ainda não aceitou a Jesus o usted que aún no aceptó a como o seu Cristo único Salvador. como su único Salvador. Se você deseja Si tú deseas se reconciliar com Jesus hoje, reconciliar con Cristo hoy, ou aceitá-lo como seu o único e suficiente aceptarlo Salvador, como su único y suficiente para ter o seu Salvador, nome escrito no livro da para vida, tener tu nombre escrito en el libro de la levante vida, a sua mão que eu quero orar por você. levante tu mano porque yo Agora quiero é orar por ti. oficial. Ahora es oficial. Aproveite a oportunidade. Aprovecha la Já oportunidad. tenho a primeira vida ali. Vai lá buscar ele lá, pastor. Vai lá você buscar ele. Amén. Santo, yo mismo. Isso, Santo traga ele Dios. aqui à frente. Aleluya. Isso, até a primeira pessoa. Aleluya. Aleluia. Isso. Nei labau e foi a fly. Amandaya serevácia.